Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. E hoje nós vamos estar fazendo uma questão que com certeza é o pesadelo de muita gente, porque não sei por que o pessoal não gosta desse tipo de matéria. Eu sei que a evolução de conceito realmente é um pouco complicado, né? Mecânica dos fluidos não é uma coisa fácil, mas, cara, essa questão eu acho ela bem simples, tá? Bem simplesinha. Mas eu confesso que dentro do Enem, realmente ela pode acabar pegando muita gente de calça arriada, né? É a questão número 134 do caderno amarelo do ano de 2020. Ah, sim. E, cara, teve gente que já me veio no privado me perguntando por que eu não faço as questões da prova de 2023. Você pode notar aí na playlist do Enem no Telhado que não tem questões do ano de 2023. Mas isso é por um motivo, gente. Eu já fiz todas as questões do ano de 2023. Tem uma live aqui no canal no qual eu resolvo todas as questões do ano de 2023. Porque foi a live especial que eu abri justamente após o término da prova do ano de 2023, do Enem do ano de 2023. Por isso que não tem questão resolvida aqui, tá? Vou deixar aqui o card destacado da live, tá, gente? É por isso, tá bom? Dito isso, vamos para a questão. E aqui está a questão. Ela diz o seguinte: o mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura onde o mergulhador se abrigou. Esse aqui é um dos motivos pelo qual eu não gosto. Se fosse pra gente explorar embaixo d'água, a gente teria nascido com Guelra. A gente não nasceu com Guelra, o que a gente vai fazer? O que a gente perdeu lá no fundo do mar? Perdeu nada. É cada uma. Enfim. Nós temos aqui a situação, tá? Justamente temos aqui um bolsão de ar, tá? Nós temos a profundidade que ele se encontra, ele estava no meio do oceano, né? A profundidade que ele se encontra é de 50 metros, né? Essa distância aqui de 30 metros que vai ter que ser percorrido, mas no final das contas vocês vão ver que isso aqui é a mesma coisa que nada, tá? Não vai adiantar em nada. E nós temos a pressão atmosférica, que é a pressão que o ar faz, né? A pressão que o ar faz sobre todos os corpos, né? A nível do mar é de 1 vezes 10 a quinta Pascal, que é a unidade de medida de pressão, né? É internacional de medida de pressão. Ok. Então, continuando aqui. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob a pressão atmosférica. Tá? Então, desse enunciado aqui a gente já sabe o seguinte, mesmo que você não saiba nada sobre hidrodinâmica, né? Hidrostática e hidrodinâmica, você já consegue perceber o seguinte, que a pressão aqui dentro do bolsão de ar tem que ser diferente da pressão atmosférica, tá? Então as pressões não são iguais, então você já sabe disso. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação da pressão. Tá? E melhor ainda, né? Ainda fala que é descompressão. Isso significa que a pressão do bolsão de ar tem que ser maior do que a pressão atmosférica. Ainda tem isso. Considere a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja de O igual a 1000 kg por metro cúbico. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que determinar qual é a pressão dentro do bolsão de ar. Tá? A gente tem que determinar justamente
a pressão aqui dentro. Para que assim a gente consiga determinar o tempo de descompressão. Claro, usando a variação da pressão. A gente vai ver isso tudo daqui a pouquinho, tá? Analisando esse gráfico aqui de acordo com os resultados obtidos. Beleza? Então, como que a gente resolve essa questão? Vou abrir aqui uma nova página. A gente tem que lembrar como funciona a pressão em um líquido. Tá? A pressão hidroestática. Como é que funciona? A pressão hidroestática nada mais é do que a quantidade de força que uma determinada quantidade de matéria vai ser realizada em uma determinada profundidade, uma determinada altura. O que isso quer dizer na prática? Se você pega uma molécula, eu vou até pegar aqui a curva. Você pega aqui uma molécula, está aqui na superfície. Essa molécula que está na superfície, ela vai ter apenas o ar acima dela. Isso quer dizer que ela só vai ter a força exercida pelas moléculas de ar sobre ela. Então, a única pressão que ela vai estar sentindo será a pressão atmosférica, que é de 1 vezes 10 a quinta Pascal. Tá? Então, a molécula que está aqui na superfície sente isso. Só que à medida que você vai mais para fundo aqui na água, né? Você pega uma molécula, por exemplo, aqui. A molécula nessa região, ela vai sofrer, além da pressão que o ar está fazendo, a pressão de todo essa coluna aqui, que a gente chama de coluna d'água, né? Ela vai sofrer a pressão dessa coluna d'água, porque vai ter tudo isso aqui de matéria em cima dela, né? Isso aqui de matéria em cima dela. E aí, o que vai acontecer? Ela vai ter associado a pressão atmosférica mais a pressão do líquido a essa profundidade. Se vai mais fundo ainda, a lógica é a mesma. Tá? Vai ter a pressão atmosférica mais a pressão de toda essa coluna d'água. Vai ter tudo isso de matéria em cima dessa molécula. E assim por diante. É assim que funciona o cálculo de pressão dentro de um líquido, né? A pressão hidroestática que a gente chama. Então, o que a gente tem que fazer aqui é justamente isso. Para determinar quem é a pressão no bolsão de ar, né? Que a gente vai chamar justamente de pressão total. Para a gente determinar quem é a pressão total, a gente tem que determinar quem é a pressão justamente nessa profundidade. E como que a gente determina a pressão nessa profundidade? Bom, a gente já tem aqui os dados, né? Aqui, ó, a pressão nessa profundidade de 50 metros. Segundo as leis da hidrodinâmica e da hidrostática, a pressão em um líquido qualquer vai ser dado pela quantidade de matéria daquele líquido, né? Associado às suas características físicas. Então a gente tem que é justamente dado por O, que é a densidade, vezes a gravidade, vezes a altura ou profundidade, né? No caso aqui a gente está falando de profundidade. Então essa aqui é a fórmula da pressão hidroestática, né? Então a pressão total vai ser dado pela pressão atmosférica mais a pressão do líquido. E aí aqui é fácil, né? Quem é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica, segundo o enunciado, é de 1 vezes 10 a quinta Pascal. A gente vai botar isso aqui. Mais a pressão do líquido. Quem é a pressão do líquido? É a densidade do líquido, que é a densidade da água, né? Tá aqui dando como 1000 kg por metro cúbico, né? A gente pode escrever isso aqui na forma de notação científica. 1000 kg. 1000 é a mesma coisa que 1,0 vezes 10 elevado ao cubo, tá? Vai fazer essa conversãozinha. Então, a gente vai ter 1,0 vezes 10
elevado ao cubo vezes a aceleração da gravidade. Aqui nesse caso a gente está usando a aceleração da gravidade igual a 10, né? Vezes a profundidade. Esse H aqui é a nossa profundidade, que é justamente de 50 metros. Então, 50 metros é a mesma coisa. 50, né? É a mesma coisa que 5,0 vezes 10. A gente está usando só a notação científica aqui, gente, para ficar uma coisa mais fácil da gente trabalhar, né? Então, 5,0 vezes 10. Agora é só fazer um algebrismo básico, né? Pressão total vai ser dado por 1,0 vezes 10 elevado à quinta, mais... Vamos aqui multiplicar os termos que não são de base 10, né? Então é 1 vezes 5, vai dar 5, vezes multiplicação de potência de mesma base. Repito a base e somo os expoentes. Então 3 mais 1, ou seja, 5. Então 10 elevado à quinta. Aí agora é uma soma, né? Como aqui é 10 elevado à quinta e aqui é 10 elevado à quinta, a gente pode botar isso em evidência. Então o que você vai ter aqui é só uma soma de 1 mais 5, que dá 6, vezes 10 elevado à quinta. Então a pressão total é de 6 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Ou 10 elevado ao cubo equivale ao prefixo quilo, tá? Toda vez que vocês têm o termo quilo, é porque é aquele valor, é aquela unidade de medida, vezes 10 elevado ao cubo, ou seja, vezes 1000, né? 10 elevado à quinta é 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado ao quadrado, certo? Ou seja, a gente pode separar esse 10 elevado à quinta aqui como 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado ao cubo Pascal. Só que esse 10 elevado ao cubo Pascal é a mesma coisa que quilopascal. Toda vez que tem o termo 10 elevado ao cubo, você pode se substituir por quilo. Então, você vai ter aqui justamente que a pressão total... Lembrando, 10 elevado ao quadrado é 100, né? 6 vezes 100, 600. É de 600 quilopascal. Então nós temos aqui justamente quem é a pressão total. Qual é a pressão total que o mergulhador vai estar sendo submetido. Só que a questão é o seguinte: apesar da gente ter essa pressão total, ele está falando aqui no gráfico da variação de pressão. Por quê? Ele tem que fazer uma descompressão, ou seja, ele está sendo submetido a esse valor e quando ele sofre uma descompressão, ele tem que voltar para o valor da pressão atmosférica. Então ele tem que ter uma variação de pressão, saindo da pressão que ele está atualmente para a pressão atmosférica. Então você tem que fazer uma subtração entre a pressão total pela pressão atmosférica. E aí você vai ter a nossa variação de pressão. É exatamente isso que a gente vai fazer. A variação de pressão vai ser a pressão total menos a pressão atmosférica. Pressão total 600 kPa menos pressão atmosférica é 1 vezes 10 à quinta, né? Pascal. Mesma estratégia que a gente tinha feito antes, né? É a mesma coisa aqui. 100 kPa. Esse 10 à quinta aqui vira 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 1 vai dar 100. 10 ao cubo é o prefixo quilo, então é quilopascal. Então, 600 menos 100. E vai dar 500 kPa. Então nós temos aqui uma variação de pressão de 500 kPa, né?
Então, se a gente analisa aqui no gráfico, aonde que está a variação de pressão em quilopascal, por isso que a gente fez essa diferença, né? Onde é que está aqui? Tá aqui, né? 500 kPa tá aqui. A gente analisa no gráfico aonde que ela vai bater. Esse 500 kPa é toda essa linha aqui, ó. Toda essa linha aqui é 500 kPa. E aqui é o gráfico, né? É a linha do gráfico. Aonde que essa linha cruza com a linha do gráfico? Exatamente nesse ponto. E esse ponto aqui, quando a gente analisa o eixo vertical, você vai ver que isso corresponde a 60 minutos. Ou seja, o tempo que ele vai ter que passar para descomprimir é de 60 minutos. Resposta certa, letra C de casa. E é isso. Essa foi a questão de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha conseguido resolver. Se você tiver alguma dúvida, tente entrar no nosso Discord. Lá tem um canto especial em que você pode tirar dúvidas sobre física. Tá? O link do Discord está aqui na descrição. Lembre de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Também considere se tornar membro, isso ajuda bastante o canal, ou mande um valeu demais, isso também ajuda. Beleza? Tamo junto e até!